Olá pessoal, tudo bem? Vocês lembram daquela plaquinha que a gente usou como exemplo aí nas últimas aulas? Então, hoje a gente vai fazer o reparo dela, tá? Vocês lembram que ela estava, né, com os reguladores aqui incinerados, essa mesma plaquinha, vamos mexer nela agora, tá? Esses reguladores, tá, que estão incinerados, eles estão me gerando um curto na linha de standby, né? Você vê que eu coloquei o multímetro aqui na escala de diodo, né? Vou aterrar aqui a ponta preta e vou fazer o teste aqui, ó. Se eu pegar na bobina de 1.8 volts, deixa eu pegar direito aqui, ó. Na de 1.8 volts eu até não tenho curto, mas na bobina de 3.3, ó, eu tenho um curto aqui, certo? Então provavelmente o regulador de 1.8 ele incinerou e ele tá como se não estivesse, né? Ele não tá me gerando um curto, não tá atrapalhando o circuito da linha de 1,8 volts, porém ele tá como se não tivesse inexistente, né? Como se ele não tivesse aqui. Ele queimou, não faz a função dele, não atrapalha, mas é como se ele não tivesse aqui. Já o regulador de 3.3 volts, ele tá aqui prejudicando, né, o circuito, ou ele também pode ter queimado, mas pode ter danificado também mais algum componente aí na linha de 3.3. E aí pode ser chipset, pode ser esse regulador aqui também, tá? Então o que a gente vai fazer, tá? Peguei um curto, né? Você pegou um caso, uma placa parecida com essa, né? Tô com um curto aqui, regulador incinerado ou não, tá? Nem sempre ele fica assim danificado de forma aparente. Mas estando danificado ou não, eu tendo um curto, o que eu vou fazer? Por exemplo, aqui nesse regulador de 3.3, tá? Ele sai 5 volts aqui dessa bobina, vai para o regulador, do regulador vai para outra bobina, que distribui para o restante do circuito. Então, se eu retirar essa bobina aqui, tá? Eu vou cortar essa linha, certo? Então, a linha que passaria pela bobina e alimentaria o restante do circuito, ela vai ser cortada, eu vou tirar, e aí eu fico com os dois pads aqui da bobina. Se eu medir nesse pad de baixo, eu vou medir o restante do circuito, portanto, eu vou conseguir saber se eu tenho curto no restante do circuito também. Caso não tenha curto para o restante do circuito, maravilha, vou medir para o lado de cima, provavelmente o curto vai estar no próprio regulador, né? Então, como eu tirei a bobina aqui, eu medindo no pad de cima, eu vou pegar somente o regulador, para saber se é ele que está gerando o curto, certo? Porém, mesmo que eu não tenha um curto para o restante da linha, eu posso ter algum componente queimado, morto, né? O chipset, por exemplo, ele pode estar morto. O fato de não ter curto no restante do circuito não quer dizer que todos os meus problemas estão solucionados, mas isso a gente vai descobrir. A hora que eu retirar o curto dessa placa, a gente coloca aqui os reguladores e testa, né? Não funcionou, aí a gente começa a ir por eliminação, procurando qual componente que está danificado, certo? Caso eu não mexi ainda, você vê que os reguladores incinerados estão aqui ainda. Eu vim fazer essa placa porque essa placa é de cliente, eu preciso liberar ela de vez. A gente vai fazer, caso seja só os reguladores, tudo bem, a gente faz esse reparo, né, com os reguladores. E a próxima que entrar aí com algum outro componente danificado, a gente vai fazer também, certo? Mas o que é importante, que vocês precisam saber, é que você retirando a bobina, você corta a linha. Isso serve para a linha de standby, serve também para a linha de alimentação principal, tá? Dá um exemplo rápido aqui. Os 12 volts que entram pela fonte, né? Eles alimentam, diretamente da fonte, alimentam esses 3 capacitores aqui, alimentam essa região aqui também, né? Que é esse MOSFET e esse capacitor, certo? Fora isso, 12 volts entra pela fonte e vem para essa bobina. Essa bobina, ela faz a ligação para esse cara aqui e vai para esse cara aqui, certo? Capacitor e MOSFET, certo? Então, dessa bobina, ela faz a ligação entre esse e esse, certo? Portanto, se eu tenho um curto na linha de 12 volts, por exemplo, eu posso retirar essa bobina aqui. Eu vou medir para o lado de cada bobina. Se eu medir para cá e o curto estiver aqui, certo? Eu já vou saber que o curto ou está nesse cara aqui, ou está em um desses dois aqui, certo? Se o curto não estiver para o lado de cá, eu já sei que para o lado de cá, nesse cara e nesses aqui, eu já não vou precisar mexer, certo? Vou medir para o lado de cima da bobina. Continua o curto para o lado de cima da bobina, eu retiro essa outra bobina aqui.
Essa aqui também entra 12 volts, né? Vem para essa bobina que alimenta essa região aqui. Portanto, se eu retirar a bobina e o curto estiver aqui, para o lado de baixo da bobina aqui, na saída dela, eu sei que o curto vai estar por aqui, ó. Então, eu vou ficar com essa pequena região aqui para trabalhar, né? Esses capacitores aqui, esses MOSFETs aqui, então vai estar por aqui o meu curto, né? Então, a intenção é vocês entenderem que sempre você precisa isolar o curto. Você não pode sair tirando, vou tirar esse daqui na sorte, vou tirar esse aqui, vou tirar esse aqui. Você até pode fazer isso, né? Você vai conseguir fazer o reparo, mas vai te dar muito mais trabalho depois para recolocar componentes, você vai perder muito mais tempo. O certo é a gente usar a cabeça, e isolando o curto para trabalhar numa área menor, certo? Então vamos lá. Essa placa não se trata de linha de 12 volts, pelo menos não a princípio, né? Então a gente vai trabalhar aqui nesses reguladores. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou retirar as duas bobinas e já vou aproveitar e retirar os dois reguladores, porque eles estão incinerados. De qualquer forma, eu vou ter que trocar, certo? Vamos lá, sempre com um pouquinho de fluxo, para ajudar aqui na dessoldagem, na soldagem e dessoldagem. Deixa eu ligar aqui minha estação. Vamos lá, vamos tirar. É ruim gravar e tirar aqui, que ficou horrível. Mas vai dar certo. O ideal é vocês retirarem esse conector aqui, tá? Eu na pressa aqui para gravar não retirei. Então eu posso amolecer um pouco ele aqui por conta do calor. Caso isso aconteça, eu troco depois para deixar de ser esquecido. Saiu o primeiro regulador. Vou tirar a bobina aqui. Saiu a bobina. Tentar jogar o mínimo de ar quente possível ali no conector. Tá bem ruimzinho de sair esse regulador aqui, como ele incinerou. Saiu. Ó, desbloqueei um capacitor ali, ó. Volta pro lugar aí, cara. Agora retirar a última bobina. Retirado. Bom, tá aí. Bobinas retiradas, né? No meu caso, eu já retirei aqui os reguladores também, porque eles estavam, né, incinerados, assim, a olho a gente conseguia enxergar, então de qualquer forma eu teria que retirar. Agora, se você está com um regulador aparentemente, visivelmente bom, você não precisa tirar de começo, você pode primeiro tirar a bobina e medir para que lado está o curto, né? Aqui a mesma coisa, né? O multímetro aqui em escala de diodo, a terra ponta preta, e agora a gente vai medir nos dois pads da bobina, né? Vou medir no lado de cima aqui, o curto vai sumir, obviamente, a gente tirou o regulador dali. Agora eu vou medir para o lado de baixo para ver se eu tenho curto no restante do circuito, certo? No lado de cima não tenho curto, no lado de baixo também não tenho curto. Olha a sorte aí sorrindo, olha a sorte sorrindo, olha só regulador. Por um lado é bom que a gente faz rápido, por outro lado é ruim, porque a gente não vai ter experiência aqui do restante do circuito, certo? Porém, terão outras placas aí para a gente fazer. Então, na bobina de 3.3, o curto sumiu do restante do circuito, tá? Ainda posso ter algum componente queimado, certo? A gente vai descobrir isso depois que eu colocar aqui os reguladores. E a bobina de 1.8, no lado de cima eu não tenho curto, né? Até porque eu não tenho componente, eu só tenho esses componentes aqui. Dificilmente um capacitor desse aqui vai ter curto. Se eu não me engano, esse capacitor aqui é da linha de 5 até, tá? Não vou dar certeza para vocês. Vamos ver aqui. Eu acho que ele é da linha de 5. Daqui eu não vou enxergar, porque eu estou um pouco longe da placa. Apesar da imagem ficar bem perto, eu fico um pouco longe da placa, certo? Então, depois eu confirmo isso para vocês. Mas aqui, ó, já tem uma resistência maior aqui, certo? Vamos lá. Vamos instalar os reguladores. Aqui, ó,
Isso aqui é um pedaço, são os dois reguladores que eu vou utilizar, de uma PCB. Ó, isso aqui é uma PCB de drive, né? Então, a gente retira daqui. Você pode colocar o regulador original ali? Pode, tá? Não é muito fácil de você achar para comprar. Então, se você quiser buscar da China, lá você consegue. Desses reguladores aqui, desse modelo, você acha fácil, está no Mercado Livre. Você veja que eu retirei de uma PCB de drive aqui, só que essa PCB de drive, ela tem esse regulador de 3.3 e esse outro regulador, que tem na PCB, ele é de 1,2 volts, certo? Se fosse uma placa Corona, eu poderia simplesmente cortar e instalar aqui, maravilha. Só que essa placa aqui é uma Trinity. A Trinity, o regulador, não é de 1,2 volts, é de 1.8. Portanto, eu troquei esse regulador aqui, eu retirei o de 1.2 e coloquei o de 1.8, que eu tenho aqui, certo? Isso aqui você encontra no Mercado Livre, para comprar. Na China também, tá? Mas no Mercado Livre não é caro isso não. Então, tá aí. Isso aqui são reguladores, nesse caso de 1.8. Então, eu retirei o de 1.2 e coloquei o de 1.8 aqui. Agora a gente vai fazer uma instalaçãozinha básica aqui, dessa plaquinha. Vai soldar os fiozinhos aqui, porque eu quero ver se essa plaquinha vai funcionar, tá? Eu não vou nem colar essa plaquinha aqui, porque depois que eu terminar a gravação, aí eu vou... Depois que eu terminar a gravação, aí eu vou ajeitar bem isso aqui, tá? Mas se for fazer isso gravando, demora muito. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, é aplicar um pouco de fluxo e pegar os pontos que eu preciso, tá? Aqui, nessa primeira perninha aqui, ó. Vamos ver se pega aqui, ó. Essa primeira perninha aqui do regulador, esse aqui é o regulador de 3.3, tá? Então aqui na entrada dele, eu vou puxar a tensão de 5 volts, tá? A tensão de 5 volts, ela sai dessa bobina, certo? Então eu vou soldar um fiozinho dessa bobina aqui até a primeira perninha do regulador aqui, certo? Aqui é a saída do regulador, tanto aqui quanto aqui, tá? Perninha do centro aqui. Porém eu vou pegar aqui, mais fácil, né? Então aqui é a saída do regulador. Então ele entra os 5 volts que vem dessa bobina aqui. Aqui ele sai 3.3. Onde é que eu tenho que alimentar 3.3 na placa? Aqui, né? Aqui era a saída da bobina. Então eu não vou colocar as bobinas novamente. Eu vou simplesmente soldar diretamente no pad aqui de saída da bobina. Então a saída do regulador de 3.3, que é essa aqui, eu vou soldar aqui no pad de saída da bobina, certo? Eu preciso também de um GND, né, da placa. Então eu vou pegar o GND na placa aqui nesse ponto, ó, aqui onde tem a grafia aqui de um capacitor. Vou pegar o GND daqui e eu posso soldar em qualquer lugar que tenha terra aqui nessa plaquinha. No meu caso, eu costumo pegar aqui nesse capacitor, ó. Eu pego aqui, do lado de cima do capacitor. Então vai um fiozinho soldado da grafia do capacitor da placa aqui, né? Daqui, desse lado, certo? Faixinha branca aqui significa que é o polo negativo, certo? Então vou pegar aqui, soldar um fiozinho até em cima aqui no capacitor. E por último, temos aqui a saída de regulador de 1.8, certo? Você não precisa alimentar ele, o próprio circuito aqui já vai alimentar. Você alimentando de 3.3 aqui, ele já vai fazer a alimentação da plaquinha toda. Portanto, o regulador de 1.8 já vai estar alimentado. Eu vou precisar pegar somente a saída dele aqui, certo? Aqui é a saída de 1.8, ou aqui, ou na perninha do centro aqui, tá? Mesma coisa. Aqui sempre é mais fácil porque o espaço é maior. Então eu vou soldar daqui, né, um fiozinho aqui, até a saída aqui da bobina de 1.8 na placa, certo? Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou primeiro estanhar os pontos aqui para facilitar. Estanhar tanto aqui quanto na placa. Um pouquinho de fluxo, como sempre. Vamos estanhar todo mundo aí. Olha o fio, ó. Olha o fio. Isso aqui pra lá. Isso aqui é um reparo muito, mas muito simples. Mas é até bom que aconteça isso, para vocês verem que tem coisa que é mais complicada, que demanda um pouquinho mais de treinamento, né? E tem coisa que é mais simples, né? Se você pegar um aparelhinho aí, tiver a sorte de pegar um como nesse caso, é bom que já faz um dinheirinho rápido, né?
estanhei aqui, estanhar a bobina, estanhar a saída da bobina de 3.3 e a saída da bobina de 1.8. A estação aqui, ferro de solda, tem gente que regula a temperatura ali, tá? Eu uso sempre a temperatura no máximo, seja para o que for. Temperatura é sempre no máximo que eu uso aqui no ferro de solda. Você percebe que eu uso muito, né? Eu uso muito, não, uso só a ponta faca, né? Eu tenho a ponteira aqui, a ponta agulha e tudo mais, mas eu me habituei a trabalhar com ponta faca, de tanto fazer rebalhe, e aí, aquela coisa, na época eu só tinha um, né? Na época eu só tinha um ferro de solda desse, e era ruim, né? Desligar a estação, esperar esfriar para tirar uma ponteira, colocar outra. Então eu me habituei a fazer todo tipo de soldagem com a ponteira ponta faca. Mas quem tem maior facilidade aí, ou quiser fazer trocar ponteiras, fica à vontade, tá? Então deixa eu ver aqui, já vou pegar, eu separei alguns fiozinhos aqui. Vamos começar a soldagem aqui. Deixa eu colocar aqui, pegar os 5 volts da bobina. Antes de soldar lá, eu vou pegar aqui o GND aqui, senão ele vai ficar por baixo, né? Isso aí. Já vamos pegar aqui o 3.3 também. Deixa eu virar aqui, que para eu soldar vai ficar ruim depois. Isso aí. Fica ruim ficar solto aqui, mas isso depois eu ajeito. Bom que uma câmera eu tampo aqui com o braço, né? Vamos lá, deixa eu ver, conferir o que eu peguei aqui. Certo? Lá é o GND. Vamos pegar aqui já a saída de 1.8. Sempre uma sopradinha para esfriar mais rápido. É bom que aqui no curso a gente vai passar tanto reparos mais simples como os mais avançados, né? Isso fica bom porque quem nunca fez nada, quem nunca mexeu com nada, consegue acompanhar também. Deixa eu pegar minha pinça aqui, ver se fica melhor trabalhar. Tá aí, por ser feito de longe da placa, com fiozinhos, com a plaquinha solta, até que a soldagem não ficou tão ruim não. Então vamos só recapitular, a gente retirou as bobinas, né, para verificar se o curto estava para o lado dos reguladores ou para o lado do restante do circuito. Não apresentou curto para o lado do restante do circuito, né, para nossa sorte, né, digamos assim, para quem quer fazer um dinheirinho rápido isso é sorte. Para o andamento do curso nem tanto, porque eu vou precisar fazer outro, pelo menos mais um outro vídeo sobre isso para a gente mexer aqui em chipset, HANA e tudo mais, né? Então não tínhamos curto para o lado restante do circuito, o curto sumiu quando a gente retirou os reguladores aqui incinerados, certo? Depois eu passo uma malha aqui e tem que fazer a limpeza disso aqui também, ajeitar isso aqui depois, certo? Então, pegamos 5 volts que sai da bobina de 5 volts, né? Alimentamos o regulador de 3.3, certo? Puxamos o GND da placa para alimentar o GND da nossa mini plaquinha aqui dos reguladores, certo? E a saída dos reguladores, né? A saída do regulador de 3.3 na saída da bobina de 3.3, ou seja, ele entra 5 volts, sai 3.3 e já vai alimentar diretamente o circuito, né? Mesma coisa para a saída do regulador de 1.8 volts, sai 1.8 volts do regulador e vem diretamente para a saída da bobina de 1.8 para alimentar o restante do circuito. Bom, tá aí. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar um dissipador, vou puxar uma fonte aqui e uma placa frontal, né?
uma placa RF aqui, para a gente ver se ele vai ligar, certo? Vamos lá. Vamos ver se ele vai ligar. Voltei. Eu queria ligar meu HDMI aqui e colocar a TV em um volume alto para vocês ouvirem se ele vai iniciar. Mas infelizmente meu cabo HDMI não alcança. Minha bancada aqui é bem grande e a TV fica no centro. Eu estou mais num canto direito aqui gravando esse vídeo, o meu HDMI não alcança. Bom que a gente pensa antes, né? Bom, mas não tem problema, porque o defeito desse console era de não ligar. Então se ele ligar, tá ganho, certo? Se ele ligar, tá ganho. Deixa eu conectar aqui. Não precisaria nem ter colocado o dissipador, porque é super rápido. Vamos ver. Opa, tá aí. Ligadinho. Dá pra ver o LEDzinho aceso aí? Acho que dá, né? Ó, uma luzinha vermelha aqui, ó. Vamos pegar o erro. Segurar aqui o sync. Vamos ver. 00. Parece 0023. Peraí. Vamos ligar de novo. Me parece um 0023, tá? Deixa eu conferir de novo aqui, porque eu pulei aqui as etapas. O que me é um pouco estranho, porque ele está demorando para dar o erro. Agora ele não deu, por exemplo. Vou esperar mais um pouquinho, né? Porque antes a gente esperou um pouco. Não deu. Eu vou fazer o seguinte, né? Para garantir, eu vou trocar os dois capacitores que eu tenho aqui, ó. Na linha de alimentação secundária aqui do processador. Geralmente esse erro é causado por esses dois capacitores que tem aqui, tá? Na placa Trinity são dois, na placa Corona é um capacitor só, tá? Então eu vou trocar, vou testar se ele mantiver o erro. Se ele mantiver esse erro, eu aproveito essa plaquinha já pra gente já gravar uma aula sobre o erro 0023, o que pode causar, certo? Mas a princípio eu acho que não deu mais aqui não. Vou ter que testar bem, né? Porque se ele resolve dar depois na mão do cliente é pior, certo? Mas nosso problema aí foi resolvido, a gente deu sorte, tá? Deixa eu desligar aqui, senão vai aquecer demais. A gente deu sorte porque pelo jeito que estava incinerado, os reguladores eu achei que teria levado mais algum componente junto, né? O chipset ou o HANA. O HANA, geralmente é o HANA quando o curto está na linha de 1.8, certo? Então quando você retirar a bobina aqui e o curto tiver para o restante do circuito, tá? Não é que vai ser HANA, pode ser o chipset causando esse erro também. Porém o HANA causa bastante, dá bastante defeito de entrar em curto, certo? Chipset também, tá? Mas, por exemplo, se você pega curto na linha de 1.8, retirou a bobina, né? O curto continuou para o restante do circuito, isso aí é opção, tá? Quando eu vou fazer esse reparo, eu começo verificando esses capacitores aqui, ó, esses dois que tem aqui, certo? Vou lá, tiro eles dois fora,
porque às vezes é só o capacitorzinho que entra em curto. Não sumiu o curto, eu vou lá, tiro o RANA fora. Sumiu o curto, maravilha, né? Eu sei que é o RANA, troco o RANA, instalo o regulador, tá feito. Não sumiu o curto, aí eu retiro o chipset. Ah, dá 2 trabalhos? Dá, mas tem hora que dá trabalho mesmo. Infelizmente, técnico não pode ter preguiça, tá? Tem certos componentes que a gente não consegue medir exato, por exemplo, é esse aqui, certeza que tá ruim. Às vezes não dá, às vezes você vai meio por eliminação. Pô, pode ser RANA, pode ser chipset, qual que costuma dar mais problema? Né? Ah, aqui geralmente dá mais esse RANA, por exemplo. Eu lá tiro o RANA e não é, às vezes é o chipset. É assim mesmo, certo? Então, encerramos essa aula por aqui. Foi bom para fazer mais um reforçozinho aí na linha de stand-by. Tá enchendo a paciência já falar de stand-by, né? Mas tem que falar e vai ser falado até o final do curso. E tanto de linha de stand-by. E a gente já vai começar a falar um pouco mais também. Já passei alguma coisa aí sobre linha de alimentação principal, linha de 12 volts, mas a gente vai falar mais um pouco. E aí a gente vai começar outros assuntos e depois a gente vai voltar e falar de novo. E se tiverem alguma dúvida, me perguntem, tá? Me mandem mensagem, me perguntem. Se precisar de algum reforço, alguma coisa, me perguntem que eu vou passando isso para vocês, certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.